Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto, psicólogo, aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Hoje tá um friozinho gostoso, choveu de tardinha, tava meio abafado e de repente caiu uma chuvinha boa, uma chuvinha que refrescou bastante. Posso até dizer que tá um friozinho. Claro que você está me vendo aqui de camiseta, então é natural que não está tão frio assim, né? Hoje é dia 16 de março de 2021 e estamos fazendo a 72ª live dessa 8ª semana de lives. Então é a live número 72 nesta 8ª semana. No dia 25 de março, estaremos completando 2 mesezinhos de lives. E aí eu já vou poder dizer que eu já estou ficando experiente. Mas nem 2 meses eu tenho ainda conversando aqui com você, falando sobre esses assuntos que nos colocam na estrada dos sonhos. Hoje nós vamos falar sobre as aves do céu não acreditam na crise. Como assim, Joaquim? Eu vou chegar lá. Mas antes eu vou contar um caso para você e você já está adivinhando de onde eu vou tirar esse caso, não é verdade? Pois é. Eu estava pedalando pela Dinamarca, cheguei na Alemanha, numa grande cidade que se chama Rostock. É no norte da Alemanha, né? Aí eu passei uma noite muito gostosa num apartamento de aluguel lá em Rostock, na Alemanha. Bom, eu imaginava que eu ia acordar e ia conseguir encontrar um apartamento para continuar a ficar mais um dia ou até, quem sabe, 2 nesse mesmo prédio de apartamentos. Porque na noite anterior, quando eu cheguei, a recepcionista falou que não tinha apartamento disponível, mas era um prédio enorme. Falei, até amanhã vai vagar alguma coisa. Não vagou. Tive que pegar a bicicletinha, montar ela toda e sair pedalando por uma cidade enorme. Tinha uma noção de para onde eu ia. No caso, eu estava indo para Berlim. Mas, meu amigo, é muito difícil sair de uma cidade grande quando você não conhece nada e não tem referência, tipo um mar ou um rio que você vai margeando ou costeando, né? Não tem, lá não tinha isso. Aí eu pedalei, até que chegou numa hora que eu empaquei. E aí, por sorte, chegou um outro ciclista, um operário, era um peão, que estava numa bicicleta dessas bicicletas simples que a gente encontra em cidades do interior aqui no Brasil. Era o Jorge, o nome desse ciclista. E ele me ajudou muito. Eu perguntei para ele, olha, eu estou indo para Berlim e eu sei que tem uma estrada que é a BKH, né? A Berlim-Copenhagen. H é o som de H em alemão. BKH em português. Mas eles falam tanto BKH, BKH, que a gente acaba acostumando e acaba falando BKH também. Pois é Berlim-Copenhagen. Aí ele falou, me segue que eu te levo lá nessa ciclovia. Aí eu fui pedalando atrás do cara. Compadre, era um labirinto aquele troço. Entrava numa trilhazinha, numa ruela, aí saía numa avenida, atravessava uma rua em obra, aí entrava numa outra rua, passava no meio de um viaduto. Cara, uma coisa assim louca, assim, pô, eu falei, pô, será que esse cara sabe mesmo para onde ele está andando? Mais de 15 minutos pedalando e o cara pedalava rápido, e a minha bicicleta é lenta e estava toda carregada, né?
E ele ia me esperando, ia indo, ia pedalando, e eu pedalando atrás, né? Preocupado de perder o cara de vista. E pô, depois de pedalar 20 minutos, quase meia hora, aí eu vejo a plaqueta BKH, Berlim, Copenhagen. Aí eu falei, opa, beleza. Aí eu falei, ah, legal, agora eu já sei onde é que eu tô, tal. Ele falou, vem comigo. Mandou eu seguir ele. Eu já sabia, né, onde é que era, tava lá, já tinha mais ou menos uma noção, mas ele pediu para eu segui-lo. E eu segui. Até que ele pedalou mais uma meia hora. Já estávamos pedalando há uma hora. Rápido, um pedal bem rápido. Aí o cara parou assim no meio de um mato assim, falou, olha lá. Aí ele apontou lá naquela direção, eu falei, olha lá. Aí eu fiquei olhando, olhando. O quê? Was? Lá, ein Tier, um bicho, um animal. Eu olhava, não via nada, cara. Não via, não via. Aí o cara apontou mesmo, olhou. Aí eu vi, rapaz, um bicho grande, talvez um veado, né? Mas eu não conhecia, não tava, ele estava meio longe. Aí eu falei, mas que bicho é esse? Aí ele foi explicando e eu entendi que era uma rena selvagem. Rena, aquele bichinho que puxa o trenó do Papai Noel. Ainda perguntei, é o bichinho do Papai Noel? Ele falou, é uma rena. Elas vêm para o mato, aqui para os pastos, elas descem das matas e vêm nos pastos comer. E eu fiquei olhando, rapaz, que coisa fantástica. E aí é que está o ponto onde eu queria chegar contigo. Porque eu olhava para lá e não via. E uma coisa eu vou te dizer, é comprovado cientificamente que quando você não espera ver alguma coisa, e uma coisa principalmente que você nunca viu, essa coisa pode estar na tua cara e você não vê. Eu já falei aqui com você sobre um filme que eu gosto muito, e é um filme profundo, de alto conteúdo científico. E o nome do filme é Quem Somos Nós. É um filme sobre a física quântica. Nesse filme, que é um filme de uma hora e pouco, para você ter uma ideia, um best-seller, né? Aliás, não sei como é que fala filme, que vende muito. Ah, sei lá. Eles mostram, assim, tem uma cena, assim, dos índios na praia. É meio documentário, meio história, mas é científico, profundamente científico. E esses físicos quânticos, eles falam que os índios na praia, aí tinha um monte de índio ali na praia, no filme, né? E eles olhavam, e cheio de caravela dos portugueses, assim, um pouquinho mais adiante. E os índios olhavam para o mar e não viam a caravela. Mas por que, Joaquim, que os índios não viam a caravela? Porque o índio nunca tinha visto uma caravela na vida dele. E ele não esperava, ele não estava esperando. Ninguém falou para o índio, vai chegar uma turma de portugueses aí nos barcos enormes. Ninguém tinha dito isso para os índios. Então os índios iam para a praia, chegavam lá na praia e ficavam ali tomando banho de mar, tomando água de coco e não viam as caravelas que estavam ali na frente. Porque eles nunca tinham visto caravelas. Olha, eu vou dizer para você, os cientistas que falam isso eu vou chamar não, isso é neurociência. O nome desse estudo que trata desses assuntos é a neurociência, né? Tá, Joaquim, tá bom. E aí, o que tem isso? Isso tem uma coisa fundamental que a gente vai falar nessa live de hoje e que é fundamental para você que está vendo essa live, que agora é a Simone e a Márcia, e para você que está vendo o vídeo, que não quis ver a live, né?
tudo bem, não vou brigar com você não, eu vou mostrar o vídeo para você e você vai ver e você vai entender. Olha que louco. Então, a coisa tá na cara da gente e eu tive essa experiência. Depois que o cara me mostrou a rena, eu vi, aí tava lá, ela pastando, tranquilona, lá no pasto estava um pouco longe, e uma rena não é tão grande como uma caravela. Vamos combinar. Hoje, eu pretendo fazer essa viagem de novo, né? No caso, a trabalho. Essa segunda viagem que eu vou fazer nesses mesmos lugares, ou quase que nesses mesmos lugares, será uma viagem a trabalho, eu vou chamar assim. Então, quando eu estiver passando naquelas pastagens, principalmente lá do norte da Alemanha, eu vou ficar olhando para o mato, para o pasto, e vou ver se eu acho uma rena, porque eu já vi uma rena e sei que pode ter uma rena pastando naqueles matos, naquelas pastagens. Então é mais fácil, porque eu já vou procurando e eu já vi. Mas se eu nunca, quando você nunca viu, se você que nunca passou por lá não está esperando ver rena nenhuma, você passa lá, você vai passar, a rena está pertinho de você, você não vê. Porque a única rena que você já viu é no desenho animado do Papai Noel voando sobre os telhados das casas. E é bem parecidinha com aquelas mesmo. Pois é. Tá, Joaquim? E aí, cara, fala, desembucha. Tá bom, eu vou falar para você onde eu quero chegar. É que a gente está num momento difícil. Dizem alguns, porque a gente, quando eu tenho uma casinha aqui de campo, em Pati do Alferes, e às vezes é onde é meu consultório, na verdade. E às vezes eu vou ali para o meu consultório, que é no meio do mato, e aí eu fico vendo os passarinhos. Tem muito passarinho, tem fruta, tem banana, goiaba pra caramba, né? Estamos quase aí no dia 19 de março, que aqui em Miguel Pereira a gente fala que é o dia da goiaba, que vai cair a chuva da goiaba, é a última chuva, a chuva de São José, segundo os católicos. Pois é. E eu vejo os passarinhos lá, cara, do mesmo jeito, que eles sempre iam ali comer as goiabas, as bananas, tem jabuticaba, tem jaca perto do meu consultório, tem todas essas frutas. E eles vão lá do mesmo jeito que eles iam ano passado, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, eles continuam indo lá. Então, se você observar os passarinhos, para eles não tem crise. Lógico, né? Passarinho não sabe o que está acontecendo no planeta. A dimensão da crise, ela está muito mais dentro daquele que observa do que no fato em si. Princípio da incerteza de Heisenberg, mais um da física quântica, né? Esse não está no filme Quem Somos Nós. Esse cara falou isso em 1935. Então, a realidade só existe porque existe um observador, você. A história lá dos elétrons, que eles estão em vários lugares, mas só na hora que você vê o elétron, aí é que você pode dizer, ele está ali. Mas ele pode estar em qualquer lugar daquele campo em torno do núcleo do átomo. Então, esse é o princípio da incerteza. Então, a crise está nos olhos de quem vê. Porque tem gente, por exemplo, que está ganhando dinheiro na crise, né? Então, para ele é uma oportunidade. O cara que vende máscara, tem uma turma aí de motoboy que também está ganhando uma graninha, que não tinha essa fartura toda de mercado. Então tem um monte de coisa aí de delivery, gente que ganha, normal, legal, parabéns, né? Então, a crise não é uma coisa assim que é uma realidade real e incontestável, né? Mas de acordo com a forma como você a vê, você pode ficar com medo. E quando você fica com medo, o que acontece? A sua mente, ela trava mais. Você fica mais tenso. O teu coração bate
com mais cortisol dentro do sangue, e aí você tem mais adrenalina, e ele pulsa mais forte, e você fica com medo. Todo o seu sistema cognitivo fica alterado. Você vê as coisas assim meio boladão, assim, fala, caraca, será que esse negócio, o bicho tá pegando? Então você fica mais, isso está muito mais dentro de você do que na realidade, porque o passarinho continua daqui, pula para ali, dali, vai comer não sei o quê, leva a comidinha dele para o ninho dele. Mas dentro da cabeça daquele que está vendo uma crise, e eu vou dizer para você que eu também vejo, tá? Eu não fico apavoradão, eu ando na rua, boto minha máscara, né? Tomo as minhas precauções, álcool em gel, lavo a mão quando eu chego em casa, tomo logo um banho de uma vez. Então eu procuro tomar minhas precauções, mas eu não fico naquela tensão que vai todo mundo morrer, apesar de eu estar vendo muita gente morrendo aí à minha volta, né? E você deve estar vendo também. Então, quando você tensiona seus músculos, suas articulações, sua pele, seu tônus muscular, os seus órgãos, né? Você pode, a gente chama aí de triplo aquecedor, pulmão e coração na parte mais alta da sua coluna, fígado, baço, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, ali na região do abdômen, e ali bexiga, rins, aí próstata no caso dos homens, ovário, trompa, útero no caso das mulheres, você fica tensa, teus ligamentos, tendões, né? Todo o sistema tendinomuscular fica mais contraído, tenso, seu cognitivo, o seu sistema imunológico fica comprometido, o seu sistema endocrinológico também, você bombeia, joga um monte de neurotransmissor, que são os hormônios, coisa que você altera tudo. E aqui dentro causa um engarrafamento. Então, quando causa engarrafamento, fica tudo travado. E você vai ficar numa situação, quando está tudo travado naquele engarrafamento, parecida com a situação que eu estava em Rostock, onde eu parei, eu empaquei ali naquela situação, e o tal do Jorge, que me convidou para segui-lo, ele foi me tirando do engarrafamento, e eu acabei do engarrafamento que estava na minha cabeça, né? Porque eu não sabia mais para onde ir. Eu parei, a sorte que o cara parou do meu lado. Aí eu perguntei para ele, como é que vai para Berlim? Aí ele me levou naquele caminho que eu acabei vendo a Rena. E que se não fosse ele, eu não ia ver, né? Porque ela estava lá, mas eu não ia ver. Tá. E aí, cara? E aí que a sua mente tem um labirinto dentro dela. E se você tiver tensa, se você tiver nervosa, com seu sistema cognitivo todo travado, você não vai sair de um labirinto. Porque é impossível você sair de um labirinto enorme. E olha que a tua mente tem um labirinto enorme mesmo. Você não vai sair dele. Mas Joaquim, e aí, o que acontece? E daí que se você procurar usar todas as ferramentas, os conhecimentos, tudo que você aprendeu no teu passado e te trouxe até aqui, se você quiser usar esse material para continuar, você não vai conseguir. Sim, senhora, não vai conseguir. E aí? E aí que o labirinto ele só está complicado para quem está no labirinto. Se você tiver, digamos, um drone, ou você conseguisse se levantar, desculpa, no labirinto, desculpa mais uma vez, você ia ver a saída facinho. Por aqui, por ali, direita, esquerda, tal. Se tiver um drone, então, molinho. Você vai vendo agora, eu já sei. É por aqui, por ali e tal. Pô, Joaquim, mas eu não tenho drone. E na cabeça da gente, tem um drone. Na cabeça da gente tem um drone? Tem. Você tem que quebrar todos os seus paradigmas. Beber uma aguinha, né? Para molhar o verbo.
boa água. Então você tem que, né, como eu acabei de fazer, né, dar uma relaxada nas cordas vocais. E aí você entra num estado de consciência alterada. Você relaxa a sua mente, relaxa seu corpo. Eu recomendo, num estado de tensão, como esse que eu estou falando aqui, começar a relaxar do pé para a cabeça. Por que não da cabeça para o pé? Porque a cabeça é onde está o foco principal de tensão. Então, o bolo a gente come, o mingau a gente come pela beirada. Então, eu não vou começar a querer distensionar a parte que está mais tensa na minha cabeça. Então, relaxa o pé. Tenta fazer isso agora. Em pé mesmo, eu estou em pé aqui. Então, sente o teu pé. É só ficar numa posição mais confortável. Relaxa a perna, tornozelo, joelho, coxa, nádegas, ânus, sexo, pelvis, rim, bexiga, ovário, trompa, útero, próstata, a depender de ser homem ou mulher. Relaxa o abdômen. Toda a região da sua coluna torácica, lombar. Vai relaxando um pouquinho mais para cima, na direção do tórax. Aí você está relaxando os órgãos internos também, as carnes, pele, barriga, poros, peito, braços, cotovelos, punhos, mãos, pescoço, toda a região cervical, garganta, boca, língua dentro da boca. Relaxa também a bochecha, todo o rosto, testa. Relaxa a sua mente. Um trabalho que a gente fez em 2 minutos, não levou isso tudo, né? Já deu uma reduzida na sua atenção. Esse trabalho que a gente acabou de fazer, a gente pode fazê-lo em 5 minutos ou 10 minutos, relaxando a mente, fazendo algumas técnicas de visualizações também, né? E nessas técnicas de visualizações, você pode fazer 2 tipos de viagem. No espaço, então você sair da sua casa e ir até a casa de um familiar seu, ou simplesmente atravessar o telhado da sua casa, evidentemente através da sua imaginação, imaginar vendo a tua casa lá de cima do telhado. Então você passou do telhado da casa e você visualiza mentalmente, imagina o telhado da sua casa, o seu jardim, o quintal do lado de fora, a vizinhança. Ou você pode, numa outra opção, fazer uma viagem no tempo. Para trás, onde você vai vivenciar alguns momentos seus, né, num passado recente ou num passado mais remoto, até, né, na sua vida intrauterina. E há aqueles que creem em vidas, né, em existências anteriores, isso pode acontecer também, são as terapias de vidas passadas, TVP. Ou não quero ir para outra vida, não quero nem mexer com isso. Você pode ir até o ventre da sua mãe, né? E ter uma experiência de vida intrauterina.
ou você pode ir em direção ao futuro. Então, através desses simples trabalhos, que não tem nada, eu fiz um exercíciozinho aqui de menos de 2 minutos com você. Então, é como se você saísse desse labirinto que está dentro da tua cabeça, e ao sair desse labirinto que está dentro da tua cabeça, você vai ver saídas na tua vida. Estamos aqui com a Arlene Monteiro também. A Mônica Langer, legal, Mônica, você está aí. Muito obrigado. Boa noite, Arlene. Boa noite, Simone. Boa noite, Márcia. Boa noite, Mônica. Então você sai daquele campo de tensão que você está. E aí você vai ver coisas fora desse paradigma que você traz com você na sua vida. Então, nesses momentos de tensão, é normal que haja um engarrafamento nas ruas dentro do seu cérebro. E você acaba se travando dentro de um labirinto. E está comprovado, como eu já falei, que você não vê coisas que você não espera ver. Então, às vezes, tem uma saída para o drama que você está vivendo e está bem na tua frente, do mesmo jeito que tinha aquela rena. Na minha frente eu não vi a rena. Se o cara não tivesse insistido em me mostrar aquele bichinho que puxa a carrocinha do Papai Noel, eu não ia ver. E do mesmo jeito que os índios não vinham as caravelas dos portugueses, porque eles não esperavam nenhuma caravela. Então, às vezes tem uma solução, você não está esperando essa solução. E você nunca viu essa solução na tua vida. E se você está engarrafado naquele labirinto dentro da tua cabeça, você não vai ver a solução. E nem tem essa crise toda. Lembra? Os passarinhos continuam fazendo as mesmas coisas que eles sempre fizeram. Eles continuam vivendo a vida. Então a crise está muito mais no olho de quem vê, porque as saídas estão todas disponíveis para você. Está tudo ali. Agora, se você fica, não, eu sempre fiz assim e eu vou conseguir sair assim, dessa maneira, não vai. Novas soluções, novas ideias, novas propostas estão surgindo nesse mundo novo para o qual adentramos. Então, são soluções novas, possibilidades novas de trabalho, são experiências novas. Aquelas coisas antigas, você vê, né? A educação, precisou acontecer uma pandemia dessa, mas a educação que eu tive eu entrei para o colégio, eu sou de 58, com 5 anos eu estava no colégio, em 63. Em 2013, 2020, vamos botar 2015, 2018, a educação era parecida, era o professor, o quadro negro, e aí o professor que tinha o saber, ele dava aula e a gente aprendia até agora. Já está tendo a educação lá do teu filho, já está com novos métodos, agora é tudo mais online, digital, presencial. Está aqui o Joaquim fazendo uma live aqui com você, um monte de coisa nova acontecendo, tudo diferente, cara. E você vai querer aquelas mesmas soluções que você sempre teve para resolver problema? Então você vai ter que comprar uma carroça, né? Vai ter que ver como é que faz aquilo ali, voltar a puxar a enxada, porque não é assim mais, acabou aquilo tudo. Então essa era a ideia. O labirinto, ele está dentro da tua cabeça. É preciso que você faça um voo de drone através de um relaxamento, né? Para você ter uma visão dentro de uma outra dimensão de realidade, através de outras vibes. E aí você vai ver coisas que estão piscando assim na sua frente e você não tem visto. Aí quando você estiver vendo essas coisas, aí você vai ver que realmente não tem crise. Tem crise porque você não vê. E quando você não vê, você sofre. Mas a partir do momento que você vê a saída, acabou o problema. Acabou a crise
E acabou a live do Joaquim. Amanhã estaremos aí de volta. Temos que reciclar. Essa é a palavra. Agradeço os coraçõezinhos, agradeço a Arlene, agradeço a Mônica, Simone, Márcia, muito obrigado a vocês e a você que está vendo o vídeo. Amanhã, 8h08, estaremos aqui de volta, tratando de mais um assunto para tornar a tua vida um sonho. Forte abraço e até lá!